Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas abrirá edital para credenciamento de novas instituições bancárias. Unidade dos Parques retorna às atividades no dia 29 de junho. Prefeitura realiza mobilização para vacinação de crianças contra a influenza neste sábado. Campanha contra o sarampo é prorrogada para pessoas de 20 a 49 anos. IBGE, comércio varejista ultrapassa o atacadista no Amazonas. Wilson Lima entrega 4 a mais em Altazes e anuncia mais investimentos no município. Prêmio da Loto Fácil tem apenas 2 ganhadores. Caixa Econômica Federal autorizada a criar mais um jogo, o Super 7. Flamengo anuncia transmissão de seus jogos pelo YouTube na Flá TV. Saque aniversário do FGTS pode ser usado como garantia para empréstimos. Pandemia de Covid-19 aumenta contingente de desempregados. Brasil registra 1.055 mortes nas últimas 24 horas. Trio é preso suspeito de espancar homem até a morte na zona centro-oeste. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h52. Previsão do tempo. Nublado com chuvas logo nesse início de manhã. O Instituto Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover apenas 5 milímetros hoje. A temperatura que no momento está na marca dos 24 graus deverá ter máxima de 33 graus centígrados. A umidade relativa do ar no momento está em 82%. O aeroporto Eduardo Gomes operava por instrumentos desde as 4h29 da madrugada de hoje. E hoje é sábado, 27 de junho, dia de São Cirilo de Alexandria e também o Dia Nacional do Vôlei. Chegamos aos 179 dias do ano e faltam agora 187 para terminar 2020. Registros históricos, fatos acontecidos nesta data. A jornada de trabalho era fixada em 10 horas e meia na França, isso em 1902. Nascia em 1908 o escritor Guimarães Rosa. Em 1910 nascia Madre Teresa de Calcutá. Guerra da Coreia. ONU pede, mas não obtém, o envio de tropas brasileiras. Futebol. O Brasil era derrotado pela Hungria por 4-2 e deixava a Copa do Mundo da Suíça em 1954. Uruguai. O presidente Borda Berry promove um autogolpe, fechando o Congresso em 1973. O Brasil fechava acordo nuclear com a Alemanha em 1975. Agora 5h53 em Manaus. Vamos às notícias. Local. A 18ª edição do Prêmio de Gestão Escolar está com inscrições abertas e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto convida os gestores das unidades escolares da rede estadual a concorrerem com escolas de todo o Brasil. O tema de 2020 é como as escolas estão enfrentando o desafio do afastamento social para manter o vínculo entre os atores escolares. O Prêmio de Gestão Escolar teve início em 1998 pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED). O objetivo é estimular a melhoria da gestão das escolas públicas, reconhecendo boas práticas e incentivando o aprimoramento dos processos de gestão, além de promover ações que possibilitem o compartilhamento de experiências entre gestores, multiplicando assim as boas estratégias. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de agosto pelo site oficial da iniciativa no www.prêmiogestãoescolar.com.br. Vamos repetir o site www.prêmiogestão sem o tio gestãoescolar.com.br. Em busca de alcançar a meta de imunização de crianças da campanha nacional de vacinação contra a influenza e da necessidade de proteger as crianças contra o vírus da gripe, a Prefeitura de Manaus vai promover na manhã do próximo sábado, hoje, portanto, uma mobilização para imunizar exclusivamente a população na faixa etária de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. As equipes irão atuar das 8 às 12 horas em 133 pontos estratégicos de todas as zonas urbanas de Manaus. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explica que as crianças nessa faixa etária representam um dos 16 grupos prioritários para a imunização contra a influenza indicados pelo Ministério da Saúde, mas tem sido registrado um baixo comparecimento de pais e responsáveis, levando os filhos até as unidades de saúde para a aplicação da vacina.
Segundo Magaldi, a vacinação das crianças começou na terceira etapa da campanha de influenza no dia 11 de maio e a Prefeitura de Manaus tem mantido 140 pontos de vacinação para atender esse público de segunda a sexta-feira, reforçando todas as medidas de segurança para evitar aglomerações e reduzir o risco de disseminação da Covid-19, como foi determinado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM, informou nesta sexta-feira que a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de agosto deste ano para pessoas com idade entre 20 e 49 anos. J. Rai tem os detalhes. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSAM, informou ontem que a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de agosto deste ano para pessoas com idades entre 20 e 49 anos. A decisão de prorrogar a campanha, que estava prevista para encerrar no próximo dia 30 de junho, foi adotada pelo Ministério da Saúde após análise de dados epidemiológicos e da baixa cobertura vacinal do público-alvo. De acordo com a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização, PNI, da FVSAM, Isabel Nascimento, foram aplicadas 33.105 doses da vacina tríplice viral que imuniza contra o sarampo na população com idades entre 20 e 49 anos no Amazonas. A vacina tríplice viral, que é contra o sarampo, cachumba e rubéola, ela está sendo oferecida a partir dos 6 meses de idade. Neste período, antes da criança completar 1 ano de idade, nós consideramos como uma dose zero. A caderneta de vacinação, efetivamente, o calendário básico, ela inicia com 1 ano de idade. A criança toma esta vacina aos 12 meses e aos 15 meses toma a vacina tetraviral, que é contra o sarampo, cachumba, rubéola e a varicela. Essa vacina, ela está disponível para toda a população até os 59 anos de idade. Foram notificados 55 casos de sarampo de janeiro ao mês de junho de 2020 no Amazonas, sendo 48 em Manaus e 1 caso em cada um dos seguintes municípios: Careiro Castanho, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira e Uarini. Este ano são 4 casos de sarampo confirmados em Manaus. 5h58 em Manaus. As ações de enfrentamento ao novo coronavírus e seus efeitos na área ribeirinha de Manaus recebem reforço pela Prefeitura. Após atender a comunidade do Rio Negro, a Unidade Básica de Saúde UBS Fluvial Dr. Antônio Levino agora navega pelo Rio Amazonas, levando serviços de saúde diversos para a população que vive em suas margens. As atividades se iniciam na comunidade do Jatuarana, atendendo os quase 400 moradores da localidade, que fica a 1 hora de distância da capital, partindo do centro. O prefeito Arthur Virgílio Neto destacou que saúde é um item essencial. Sem ela, não é possível progredir em educação, em infraestrutura, em cultura, como a desses povos que residem distante da urbanidade da metrópole da Amazônia e que conhecem tão bem a floresta e convivem com ela, protegendo-a. Por isso, onde houver um manauara na geografia do município, a prefeitura irá levar seus serviços. A UBS Fluvial vai ancorar em 12 pontos estratégicos, 6 em UBS terrestres e outras 6 em bases de apoio, atendendo mais 23 localidades em 9 dias de viagem. A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde e Ciência, responsável pelo serviço, é que sejam feitos em torno de 1.000 atendimentos. Na comunidade jatuarana, primeira a receber a UBS Fluvial do Rio Amazonas, residem, segundo os líderes comunitários, 386 pessoas que não tendo registrado nenhum caso confirmado de Covid-19, apenas casos de sintomas leves de síndromes gripais. A diretora da UBS Jatuarana, Aldeneide Ferreira Lima, que também vive na comunidade, disse que todas as atividades do momento estão voltadas à segurança dos moradores, principalmente daqueles que têm acesso à cidade. Quando eu assumi, né, a UBS, assumi já com essa responsabilidade muito grande de cuidar das famílias, né? E eu amo a todos como se fosse minha família. Então, trabalhei muito, preocupada para que nenhuma vida se perdesse. E graças a Deus, né, até agora nenhum amigo, né, parente assim se foi com coronavírus, né, aqui na nossa comunidade. E o nosso cuidado sempre é esse. Na UBS, quando as pessoas estão vindo aqui, a gente orienta, né,
com o uso da máscara, do gel, né? Manter o distanciamento, né? Como hoje teve o atendimento, para sair daqui para ir para o barco também, que não atende na unidade, né? Vai para a lancha. Então a gente manda de 4 em 4 pessoas para não fazer aglomeração também. Nós estamos cuidando assim o máximo de cuidado com nossas famílias da nossa comunidade. Segundo o gestor da OBS Fluvial, Dr. Antônio Levino, Deronilson Silva Cunha, estão sendo realizados atendimentos médicos pré-natal, entrega de medicação, vacina contra a influenza, exame de gravidez, testes de HIV e sífilis, entre outros. A equipe conta com 14 profissionais de saúde, incluindo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e farmacêutico, segundo explica Dorenilson Silva da Cunha. Nós estamos trazendo o pré-natal, as vacinas de rotinas e as consultas médicas voltadas para síndrome gripais e os crônicos que estão com descontrolados a hipertensão, os diabéticos e outras doenças crônicas também. Para o agricultor local, Zaqueu Alves Fonte, de 70 anos, o segredo é olhar a vida de forma positiva, ver a beleza nas coisas. Tem sido uma benção para nós. Para nós aqui, é como se estivesse na cidade. Qualquer coisa a gente liga, se não tiver um transporte de idade assim, eles vão lá buscar a gente. 6:05 em Manaus. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social SEAS, fez o repasse nesta sexta-feira da terceira e última parcela do auxílio emergencial do programa Apoio Cidadão. Lançado no dia 17 de abril pelo governador Wilson Lima, a iniciativa contempla famílias em situação de extrema pobreza na capital e no interior do estado, como forma de reduzir danos e riscos no contexto da pandemia provocada pela Covid-19. O Apoio Cidadão beneficiou um total de 50 mil famílias, sendo 25 mil em Manaus e outras 25 mil nos 61 municípios do interior. Os 3 depósitos no valor de 200 mil, abril, maio e junho, totalizando 600, estão permitindo que as pessoas em situação de extrema pobreza tenham acesso a produtos da cesta básica e itens de higiene pessoal e limpeza no comércio local. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, esclarece novos procedimentos para a realização de vacinação contra a brucelose em fêmeas bovídeas de 3 a 8 meses com a vacina B19 e a utilização da vacina RB51 do Amazonas. A medida atende à portaria número 113/2020, publicada no Diário Oficial do Estado. A vacinação contra a brucelose é obrigatória no estado. De acordo com a ADAF, as novas medidas e os procedimentos de vacinação contra a brucelose no estado seguem a diretriz do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em consonância com a Instrução Normativa número 10 de 3 de março de 2010. 6:06, vamos até Urucará com Valdino Castro. Bom dia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. Em virtude de melhorar a meta de imunização e a necessidade de proteger as crianças contra o vírus da gripe, a Secretaria Municipal de Saúde, Censa Urucará, irá promover neste dia 27 de junho, dia D de mobilização para imunizar exclusivamente a população na faixa etária de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. De acordo com o coordenador do programa de imunização do município, enfermeiro Paulo César Martins, enfatiza que as crianças fazem parte dos 16 grupos obrigatórios indicados pelo Ministério da Saúde. O enfermeiro tem registrado uma baixa procura pelos pais e responsáveis. Orienta também aos pais, ao procurarem a unidade básica de saúde, Dr. João, esteja munido de cartão de vacina e cartão nacional do SUS, finaliza o enfermeiro. O local de atendimento na UBS Dr. João, no centro da cidade, no horário de 8 às 12 horas deste sábado. Vacinar é proteger. Eduardo Silva, o último boletim coronavírus no município de Urucará. Totaliza casos confirmados 358, 4 óbitos e 170 recuperados. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Obrigado, Valdino, pelas informações. São agora 6:08 em Manaus. Em mais uma iniciativa solidária, a Secretaria de Estado de Assistência Social SEAS recebeu do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, 1.512 unidades de sabonete em barra da empresa Natura, que irão beneficiar os migrantes venezuelanos atendidos pela SEAS. A entrega aconteceu no fim da tarde da última quinta-feira, na unidade da Aldeia Infantis SOS em Manaus, no bairro do Alvorada, zona centro-oeste.
Vamos agora até Manacapuru com o Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da difusora. Bem, Eduardo, vamos às informações do boletim da Covid-19 expedido no dia de ontem, 26 de junho. De acordo com a vigilância epidemiológica do município, Manacapuru apresenta 2.937 pessoas recuperadas do novo coronavírus, 710 por alta médica e 2.227 fora do período de transmissão. São 3.117 casos confirmados, com apenas 56 casos ativos. O município ainda contabiliza 124 óbitos, sendo 28 em Manaus e 1 óbito em investigação. 12 pacientes continuam internados. 238 pessoas aguardando resultados e 4.242 casos descartados. Bem, Dudu, é notória a baixa nos números informados nos boletins diários divulgados pela Vigilância em Saúde do município. Porém, essas pequenas baixas gerou uma certa confiança, deixando as pessoas mais vulneráveis à doença, que ainda não terminou. A pandemia continua e o risco de contrair o vírus ainda é muito grande. O relaxamento é apenas gradativo, mas até então as pessoas parecem não entender. E o que se vê é muita gente na rua, muitas delas sem os devidos cuidados orientados pela OMS. O fluxo de veículos aumentou consideravelmente e a cidade volta à sua normalidade, com o comércio totalmente reaberto, alguns com algumas precauções e outros sem nenhuma. Para evitar uma subida na curva da doença, os especialistas em saúde continuam recomendando o isolamento social. Só sair de casa se necessário, evitar a aglomeração, usar sempre a máscara, o álcool em gel e lembrar sempre de lavar bem as mãos com sabão. E é sempre bom lembrar que mesmo com a baixa nos números, a recomendação é não baixar a guarda, pois o vírus continua solto. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Obrigado, Zegdeg. 6:11. E em 2 meses, o Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz atingiu a marca de 829 altas de pacientes com Covid-19. Localizada na zona norte de Manaus, a unidade passou a ser referência para o tratamento da doença no Amazonas no final de março, voltando-se para o atendimento exclusivo de casos graves de infecção pelo novo coronavírus. A marca de 829 altas corresponde ao número registrado até a última quinta-feira. Desde o dia 11 de junho, como forma de festejar a vitória dos pacientes frente à doença, a direção do hospital passou a informar na fonia interna cada alta registrada. O novo fluxo de informação foi denominado de o Código de Ouro. No Amazonas, a produção de milho verde apresentou um crescimento de 42% em 2019, se comparado ao ano anterior. Em 2018, o estado produziu mais de 1,3 milhão de mãos. Cada mão equivale a 50 espigas de milho verde e no ano passado a produção foi de 1,9 milhão. Esse aumento é resultado de investimentos do governo do Amazonas em políticas públicas, resultando na adoção de tecnologias nas práticas de cultivo, distribuição de sementes e assistência técnica qualificada. Em Presidente Figueiredo, por exemplo, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, vem auxiliando os produtores rurais sobre quais tecnologias adotar, como conduzir o plantio e como aderir a financiamentos para ampliação das áreas de cultivo. O cultivo em sistema de irrigação possibilita a produção de milho verde durante o ano inteiro. Entre outras técnicas estão a utilização de sementes de boa genética, espaçamentos adensados dos plantios, uso de nutrientes minerais, correção e mecanização do solo, monitoramento e controle de pragas e de doenças. A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da Zona Centro-Sul, localizada na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, Conjunto Eldorado, bairro do Parque 10 de Novembro, deu início neste mês ao processo de digitalização de todos os procedimentos instaurados e enviados à Justiça, conforme determinação da Delegada-Geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, baseada na Lei número 12.682, de 9 de julho de 2012, sobre digitalização e armazenamento de documentos públicos e privados.
De acordo com a delegada Cássia Pacheco, titular da especializada, entre os anos de 2018 e 2019 houve um crescimento significativo de 74% na produção desses documentos. Com a evolução do encorajamento feminino, os números de registros aumentam a cada ano. Até o momento, já foram digitalizados quase 100 documentos no total, detalha a autoridade policial. Agora 6h13 em Banal. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-AM, publicou o edital do primeiro leilão virtual de veículos de 2020. Serão leiloados 1.032 veículos, sendo 965 motocicletas e 67 carros. A visita aos lotes será aberta ao público a partir da próxima segunda-feira, devendo, porém, ser agendada, devido à pandemia do novo coronavírus. Também por causa da Covid-19, o pregão será virtual. Qualquer pessoa pode participar do leilão, bastando para isso fazer o cadastro no site www.leilõesdonorte.com.br www.leilõesdonorte.com.br. Já para fazer a visita aos lotes, não há necessidade de cadastro prévio, mas é obrigatório o agendamento pelo WhatsApp nos números 982634129 e 982181717. Vamos repetir. 982634129 e 982181717. As visitas serão realizadas entre os dias 29 de junho e 11 de julho, das 8 ao meio-dia e das 13 às 16 horas. Os veículos estão no galpão da empresa Leiloeira, na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, na antiga fábrica de bicicletas da empresa Monarch. O acesso ao local só será permitido a pessoas agendadas que estejam utilizando máscara de proteção e não apresentem febre. Já o leilão acontecerá nos dias 13, 14, 15 e 16 de julho pela internet. 6h15. A Companhia de Gás do Amazonas Cigás adotou um novo tipo de sinalização de piso nas ruas de Manaus. É o adesivo termoplástico, solução econômica e pioneira na identificação da rede de distribuição de gás natural. O material possui vida útil estimada em 2 anos e será aplicado em vias que receberam recapeamento asfáltico recente sem danificá-lo. Com quase 140 quilômetros de extensão, o gasoduto, que já atende a 14 usinas de geração de energia, 56 indústrias, 129 comércios e 3.018 residências, além de postos de combustível, é identificado pela população por meio de placas e taxões aplicados no solo. O adesivo termoplástico passou a ser adotado em razão das perdas provocadas pelos serviços de recapeamento, onde a rede de gás natural canalizado. De valor 10 vezes mais barato que o taxão tradicional, quando instalado, o adesivo passou a ser implantado neste mês de junho em ruas do Conjunto Vieira Alves, no bairro do Parque 10 e no bairro de Adrianópolis. O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Cabo Marcel, líder do PL, destacou o resultado positivo no mês que compreende o Dia Internacional de Combate às Drogas, onde o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, da Polícia Civil do Amazonas, sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenado pelo delegado Paulo Mavinier, diretor do departamento, divulga o balanço oriundo das operações efetuadas nos 5 primeiros meses de 2020 e que resultaram na apreensão de mais de 3 toneladas de entorpecentes. O trabalho de combate ao tráfico de drogas dos policiais foi destacado na manhã desta sexta-feira pelo deputado Cabo Maciel. Os procuradores, pedagogos, gestores e coordenadores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto podem se inscrever nos cursos online na plataforma Escolas Conectadas até o dia 7 de julho próximo. A formação é resultado de uma parceria da Secretaria com a Fundação Telefônica Vivo. Os cursos abordam conteúdos que apoiam os educadores no desenvolvimento de suas carreiras e na aprendizagem dos estudantes. A formação é online, com duração que varia de 25 a 50 horas. Totalmente gratuita e certificada por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação, o MEC. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, fará a reabertura de todas as unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão, o PAC, do estado do Amazonas, na próxima segunda-feira. Os espaços vão reabrir seguindo todas as medidas de segurança da Organização Mundial da Saúde, OMS, contra o novo coronavírus. Os parques da capital vão reabrir às 8 horas, seguindo o horário normal de funcionamento até às 17 horas.
No interior, as atividades são das 8 às 14 horas. A capital vai reabrir os parques São José, Sumaúma, Compensa, Galeria, Alvorada, Educandos Leste e Via Norte. Na segunda-feira, a Sejusc também fará a reinauguração do Parque 10, localizado no Shopping Parque 10 Mall, na zona centro-sul da cidade. No interior, serão reabertos os parques dos municípios de Parintins, Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba. 6h18 em Manaus. A Prefeitura de Manaus abre na próxima segunda-feira o prazo para bolsistas do programa Bolsa Universidade que solicitaram suspensão temporária do benefício, realizarem a reativação do benefício e estudarem no próximo semestre. Devido à pandemia do novo coronavírus, este ano o processo será somente online. O alerta é da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional UESP, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD, coordenadora dos programas de socioinclusão do município. Um novo decreto do governo do estado de 22 de junho de 2020 prorrogou até o dia 30 de setembro deste ano o período de vigência dos laudos técnicos de inspeção das empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus. O decreto também autoriza a emissão de laudo técnico sem a realização de inspeção in loco, desde que a empresa comprove as operações por meio de registro fotográfico. As empresas que já tiveram seus requerimentos deferidos terão seus laudos prorrogados. Os novos requerimentos com base neste decreto poderão ser protocolizados até o dia 15 de setembro de 2020 para que seja concluída a análise. Pesquisa anual do comércio PAC do IBGE retrata as características estruturais do segmento empresarial da atividade de comércio no estado. Os dados da pesquisa anual do comércio de 2018 mostram que em 10 anos o varejo amazonense superou o atacado. A virada ocorreu na receita bruta, principal indicador da atividade, passando de 6,9 bilhões em 2009 para 18,4 bilhões em 2018, aumentando assim sua representatividade no total da receita bruta do comércio de 34,1 para 46,3% em 10 anos. A margem de comercialização do varejo aumentou 11,7 pontos percentuais no mesmo período. Para o total do comércio, em 10 anos, as receitas cresceram 95,8%. A margem de comercialização, 49,9%. O pessoal ocupado, 17,8%. E os salários, 126,1%. Para o Amazonas, a pesquisa anual do comércio 2018 estimou que a atividade comercial obteve 39,8 bilhões em receita bruta de revenda e de comissões sobre vendas e a margem de comercialização foi de 8,9 bilhões. O setor ocupou cerca de 86,5 mil pessoas, pagando 1,9 bilhões de reais em salários, retiradas e outras remunerações. Esses valores foram gerados por 9.171 unidades locais. Dando continuidade à sua estratégia de gestão de portfólio com foco em ativos de águas profundas e ultraprofundas, a Petrobras lançou nesta sexta-feira o teaser para a venda de campos terrestres na Bacia de Solimões, no estado do Amazonas. Os ativos englobam os campos de Arara Azul, Araracanga, leste do Urucu, Rio Urucu, sudoeste do Urucu, Cupiúba e Carapanaúba, além de infraestrutura de apoio operacional. A venda desses ativos está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultraprofundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos. Além disso, essas iniciativas deverão contribuir para a redução do endividamento da Petrobras, que ainda é elevado quando comparado com a de seus pares. 6h22 em Manaus. O governador Wilson Lima inaugurou nesta sexta-feira 4 ramais rodoviários, Rio Mutuca, Supuranga, HSL e Jatuá, no município de Altazes, que vão beneficiar 276 produtores e agricultores familiares da região. Ele também anunciou novos investimentos do estado em infraestrutura e saneamento no município localizado a 133 quilômetros de Manaus. Os ramais inaugurados ontem somam 30,5 quilômetros de pavimentação e tiveram investimento de 20 milhões de reais. Isso é importante para o escoamento da produção para a agricultura familiar e é importante destacar não só o aspecto econômico, mas social, porque no momento que você faz uma obra dessa, você está dando dignidade e respeito para as pessoas que moram aqui e que há muito tempo esperavam uma resposta do poder público, destacou Wilson Lima.
Os serviços executados pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CINFRA, incluíram limpeza, retirada de solo inservível, terraplenagem com troca de solo, base, subbase, imprimação, pintura de irrigação e aplicação de revestimento asfáltico. Polícia. Policiais militares da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar detiveram na madrugada desta sexta-feira um homem de 33 anos por homicídio e posse ilegal de arma de fogo no bairro Santa Luzia, município de Maués. Com ele, os policiais apreenderam uma faca de fabricação caseira e mais outra arma. Segundo informações dos policiais que atenderam a ocorrência por volta das 2h50, durante patrulhamento pelo bairro, a equipe recebeu denúncia via WhatsApp informando que estaria ocorrendo uma briga generalizada com disparos de arma de fogo e que os envolvidos estariam depredando uma residência na rua Bruno Maciel. Na chegada da guarnição ao local, os suspeitos avistaram a viatura e fugiram, pulando os muros das residências. A Polícia Militar do Amazonas deteve 11 pessoas, recuperou 9 veículos com restrições de roubo ou furto e apreendeu mais de 24 quilos de entorpecente durante patrulhamento na madrugada desta sexta-feira em 10 bairros da capital e em 3 municípios do interior do estado. As prisões estão relacionadas aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e roubo tentado. Nas ações, os policiais apreenderam mais de 24 quilos de drogas, 2 armas de fogo, um simulacro, 5 munições, uma balança de precisão e a quantia de R$313 em espécie. Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária prenderam em flagrante um homem de 21 anos por tráfico de drogas na rua Carnaúba, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Com ele, foram encontrados 335 porções de entorpecentes entre maconha e cocaína, além de R$130 em espécie. Ele foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia. 3 homens foram presos na manhã desta sexta-feira na zona centro-oeste de Manaus, suspeitos de espancar um homem de 34 anos até a morte. De acordo com a polícia, imagens de câmeras de segurança flagraram o trio junto da vítima momentos antes do crime. Eles informaram em depoimento que mataram o homem após um desentendimento. De acordo com o delegado adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Zandra Ribeiro, o corpo do homem foi encontrado no dia 14 de junho em uma área de mata na comunidade da União, bairro do Parque 10 de Novembro. Durante as investigações, os policiais conseguiram imagens de câmera de segurança de um estabelecimento comercial, onde aparecem os 3 infratores e a vítima momentos antes do crime acontecer. Loteria. E vamos começar pela Loto Fácil, concurso 1985, sorteado ontem à noite lá em São Paulo, capital. 15 acertos, 2 apostas ganhadoras. Elas são de Montes Claros, Minas Gerais e por canal eletrônico. Cada uma delas vai levar R$2.801.663,02. Com 14 acertos, foram 401 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$2.784,51. 13 acertos foram 16.476 apostas ganhadoras. O prêmio, R$25. 12 acertos, 218.779 apostas ganhadoras. O prêmio fixo, R$10. 11 acertos, 1.247.896 apostas ganhadoras. O prêmio, R$5. Atenção para as dezenas do concurso de número 1985 da Loto Fácil. Anote: dezenas 01, 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23 e 24. Repetindo para você conferir as dezenas do concurso de número 1985 da Loto Fácil, sorteadas ontem à noite lá em São Paulo, e que teve apenas 2 ganhadores. As dezenas foram estas: 01 e 02, 03, 06 e 07, 09, 11 e 12, 14 e 15, 17, aí uma seguidinha quádrupla: 21, 22, 23 e 24. O assunto agora é Lotomania, concurso 2086, também sorteado ontem à noite lá em São Paulo, capital. 20 números acertados, não houve acertador, acumulou a estimativa de prêmio para o próximo concurso, de acordo com a Caixa Econômica Federal,
R$3.400.000. O sorteio será no dia 30. 19 números acertados, 5 apostas ganhadoras do prêmio 51.797,68. 18 números acertados, foram 132 apostas ganhadoras do prêmio R$1.751,81. 17 números acertados, 927 apostas ganhadoras, o prêmio R$174,61. 16 números acertados, 5.724 apostas ganhadoras, o prêmio R$28,27. 15 números acertados, 24.249 apostas ganhadoras, o prêmio R$6,67. O azarão não deu certo, não deu sorte, aliás. Aquele camarada que não acerta nenhuma dezena e ainda ganha dinheiro. Não houve acertador com 0 acerto. Vamos às dezenas do concurso 2086 da Lotomania. Anote: dezena 03, 14, 19, 20 e 21, 23 e 24, 27, 29, 32, 40, 47 e 48, 53, 46, 50, 65, 69, 71 e 76. Vamos repetir as dezenas da Lotomania concurso 2086 para você conferir. Dezenas 03, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 32, 40, 47, 48, 53, 46, 50, 65, 69, 71 e 76. Agora 6h35 em Manaus. Esportes. Ainda falando de loterias, a Caixa Econômica Federal foi autorizada a instituir mais um produto lotérico, a Super 7. Publicada no Diário Oficial da União de ontem, a portaria número 15.141 do Ministério da Economia informa que caberá ao banco definir a data do primeiro sorteio, bem como sua frequência e o preço das apostas, que terão como referência o preço a ser estabelecido para apostas sempre de 7 números. Os sorteios serão realizados semanalmente. A data de realização do primeiro sorteio da Super 7 ainda será definida pela Caixa. E hoje acontece o sorteio da Mega Sena e da Quina, daqui a pouquinho detalhes. Vamos às notícias do esporte. Os conselheiros do Flamengo têm até a próxima segunda-feira, dia 29, para votar e apreciar o contrato do clube com o BRB. O edital de convocação foi enviado pelo Conselho Deliberativo nesta sexta-feira e a reunião extraordinária será toda realizada de forma remota por conta da pandemia do coronavírus. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, anunciou o acerto com o Banco Nacional de Brasília no último dia 19. E agora, para a parceria ser oficializada, resta a aprovação do Conselho Deliberativo do clube. 2 jogos ontem nos gramados europeus. Juventus 4, Lecce 1 no Campeonato Italiano e Sevilha 1, Valladolid também 1 no Espanhol. Pelo Campeonato Espanhol jogam hoje Atlético, Bilbao e Mallorca, Celta e Barcelona às 11 horas pelo horário de Manaus, Osasuna e Leganés às 13h30 também pelo horário de Manaus e Atlético de Madrid e Alavés às 16 horas, hora Manaus. Aqui no Brasil, pelo Campeonato Carioca, hoje às 14 horas, hora Manaus, jogam Americano e América. E em nota oficial publicada nesta sexta-feira, o Flamengo confirmou que transmitirá a partida contra o Boa Vista na próxima quarta-feira, dia 1º de julho, em seu canal no YouTube. A diretoria do clube sente-se respaldada juridicamente para dar um passo importante para o futebol brasileiro. O jogo do Flamengo, portanto, com o Boa Vista será transmitido pelo YouTube no canal do Flamengo, a Flá TV. E a Federação Francesa de Futebol e a Liga Profissional da França anunciaram nesta sexta-feira o novo calendário para a temporada 2020-2021. Contudo, ainda há 2 partidas do calendário atual que precisam ser disputadas: a final da Copa da França e a final da Copa da Liga Francesa. Durante a reunião virtual, as 2 entidades esportivas decidiram que o futebol no país retorna no dia 24 de julho, com a final da Copa da França entre o Paris Saint-Germain, o PSG, e o Saint-Etienne, no Stade de France. Já a final da Copa da Liga Francesa, também entre PSG e o Lyon, está programada para 31 de julho também no Stade de France. A proposta do Aldo Rally por Dudu do Palmeiras deve ser de aproximadamente 13 milhões de euros, algo perto de 80 milhões de reais na cotação atual. A negociação com o time do Catar envolve também um bônus ao clube alviverde que pode aumentar ainda mais o valor.
Por enquanto, a diretoria do Verdão diz que não houve uma oferta formal pelo atacante, mas o clube, que está ciente do interesse do Aldo Rally pelo camisa 7 desde a semana passada, não quer liberar o jogador por menos de 15 milhões de reais. Últimas notícias. Em uma sexta-feira de fuga de ativos de risco no mercado financeiro mundial, o dólar subiu e fechou com a maior cotação em um mês, a R$5,4604. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira, após semana volátil, seguindo o clima de cautela visto no exterior, em meio às persistentes dúvidas de investidores sobre a pandemia e seus efeitos econômicos. Ao fim do pregão, o Ibovespa caiu 2,24% a 93.834 pontos. Na quinta-feira, a bolsa avançou 1,70%, encerrando o dia aos 95.983 pontos. Na parcial do mês, o Ibovespa passou a acumular alta de 9,82%, mas no ano ainda registra queda de 17%. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo alcançou neste sábado às 4h32 da madrugada a marca de R$1 trilhão em tributos arrecadados pelo governo na forma de impostos, taxas, multas e contribuições pagos pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano. O montante chega com atraso de 33 dias em relação ao ano passado, registrado em 24/5, indicando recuo no crescimento da economia do país ocasionado pela crise do novo coronavírus, o Covid-19. O governo federal vai começar a pagar neste sábado a terceira parcela do auxílio emergencial para as primeiras pessoas beneficiadas pelo programa. O crédito será feito na poupança digital da Caixa. O saque em dinheiro, porém, terá outro calendário. Nascidos em dezembro, por exemplo, só receberão a terceira parcela em mãos no dia 19 de setembro. 6h42 em Manaus. Começam na próxima segunda-feira as liberações emergenciais do FGTS pela Caixa Econômica Federal. Essa data é para o crédito em conta para os trabalhadores nascidos em janeiro. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. O saque aniversário, modalidade de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, poderá ser usado como pagamento ou garantia de empréstimos. Desde ontem, sexta-feira, os bancos já podem operar essa linha de crédito. E o INSS vai prorrogar pelo período de mais 3 meses a antecipação de um salário mínimo de R$1.045 para os trabalhadores que estão na fila esperando a aprovação do seu auxílio-doença ou que solicitarem o benefício nesse período da pandemia. O Índice Nacional de Custo da Construção Civil, o INCC-M, medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu para 0,32% em junho. A taxa é superior à observada em maio, que foi de 0,21%. Com isso, o indicador acumula taxas de inflação de 1,69% no ano e de 4,01% em 12 meses. Os materiais e equipamentos tiveram maior variação de preços, 0,81%. Com destaque para as altas dos materiais para instalação elétrica, 2,73% e hidráulica, 2,04%. Os serviços tiveram inflação de 0,19% no mês. Já a obra de mão manteve o mesmo preço do mês anterior. 6h44 em Manaus. O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou estável em 46,2% em abril, mesmo patamar de março, informou nesta sexta-feira o Banco Central. Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento ficou em 27,2% em abril, ante 27,3% em março. Mesmo com as empresas e famílias ainda em busca de recursos para fechar as contas na esteira da pandemia do novo coronavírus, as concessões dos bancos no crédito livre voltaram a cair em maio, com retração de 3,6% em abril, ou ante-abril, para 255,8 bilhões, informou nesta sexta-feira o Banco Central em sua nota de crédito. Em abril, a queda já havia sido de 28,3%. Nos 12 meses até maio, porém, ainda há uma alta acumulada de 12,3%.
A equipe do Ministério da Economia, do ministro da Economia, Paulo Guedes, avalia que será possível aprovar as mudanças legais para a implementação do novo programa de assistência social para a população carente, o chamado Renda Brasil, ainda neste ano. Algumas revisões de benefícios, porém, como a do abono salarial, dependem de alteração na Constituição, ou seja, tem de passar pelo Congresso e precisam de apoio de 308 deputados e 49 senadores em 2 turnos de votação. 6h46 em Manaus. O contingente de pessoas desocupadas somou 11,228 milhões de trabalhadores na semana de 31 de maio a 6 de junho, alta de 14,4%, ante os 9,817 milhões de desocupados registrados na primeira semana de maio. Entre os dias 3 e 9, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Covid, o PNAD Covid, divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Outras 17,917 milhões de pessoas estavam fora da força de trabalho, gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego por causa da pandemia de Covid-19 porque não havia vagas em sua localidade. E a taxa de desocupação ficou em 11,8% na primeira semana de junho, ante 10,5% na primeira semana de maio. O IBGE informou que não calculou taxas compostas de subutilização do trabalho na versão semanal da PNAD Covid. Uma vez por mês, a nova pesquisa tem uma divulgação consolidada dos dados do mês fechado. O governo do estado de São Paulo autorizou a capital paulista a liberar o funcionamento de bares, restaurantes, barbearias e salões de beleza, ainda com restrições, além de ampliar o horário de funcionamento do comércio de ruas, de shopping centers e de escritórios. A liberação também vale para a região do ABC e o sudoeste da Grande São Paulo, que inclui cidades como Itapecerica da Serra e Embu das Artes. E atenção! Uma vacina por spray nasal contra o novo coronavírus está sendo desenvolvida por cientistas da Universidade de São Paulo, a USP. Um protótipo de imunização já foi aplicado para combater a hepatite B em camundongos, que deve ser testados nos próximos 3 meses com um novo modelo redirecionado para coibir a SARS-CoV-2. Caso seja aprovado, a estimativa é que o produto seja comercializado por aproximadamente R$100. E fechando a edição de hoje, o Brasil registrou pelo 4º dia consecutivo mais de 1.000 mortes por Covid-19 em 24 horas. Foram 1.055 mortes registradas de ontem para hoje, elevando o total de vidas perdidas para 56.109 no país, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de saúde. A reabertura do comércio de rua, incluindo salões de cabeleireiros e barbeiros, foi antecipada pela Prefeitura do Rio para este sábado. Os estabelecimentos estão autorizados a funcionar das 11 às 17 horas. O comércio estava previsto para ser incluído na 3ª fase da reabertura das restrições em atividades no Rio em função da pandemia do novo coronavírus no dia 2 de julho. O bombardeio chegou à nossa cidade e nós vamos tentar controlá-lo, disse o prefeito Alexandre Calil, do PSD, no início da tarde desta sexta-feira, ao anunciar que apenas os serviços essenciais vão poder funcionar em Belo Horizonte a partir da próxima segunda-feira. A medida interrompe um processo de flexibilização que teve início há um mês. Os procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná acionaram a Corregedoria do Ministério Público Federal após uma divergência com a Procuradoria-Geral da República sobre o compartilhamento do banco de dados da operação. O caso envolve uma visita nas últimas 4ª e 5ª da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, ao Grupo do Paraná. 3 procuradores decidiram deixar o grupo da Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República em Brasília devido a uma divergência da PGR com a Força Tarefa da Operação no Paraná. 2 fontes confirmaram que a saída dos 3 é uma reação ao pedido da coordenadora da Lava Jato na PGR, subprocuradora Lindora Maria Araújo, de acesso a dados das forças-tarefas da operação nos estados. E o Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação nesta sexta-feira no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão que mudou o foro do caso que apura a rachadinha do gabinete do então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro, do Republicano do Rio de Janeiro. O partido protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade para que a Constituição do Rio de Janeiro seja adequada à decisão do STF sobre o foro por prerrogativa de função. Além disso, o Rede pede em liminar que o STF determine que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se abstenha de ampliar a interpretação do foro privilegiado para além do já delimitado na jurisprudência do Supremo.
O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seja ouvido sobre pedido da Polícia Federal para tomar o depoimento do presidente Jair Bolsonaro como uma das últimas diligências a serem cumpridas no inquérito que investiga suposta interferência do chefe do Executivo na instituição. O presidente americano Donald Trump assinou nesta sexta-feira uma ordem executiva comprometendo-se a punir quem vandalizar monumentos públicos, ao mesmo tempo em que anunciou que não vai passar o fim de semana em seu clube de golfe em Nova Jersey para assegurar a ordem em Washington. O concurso 2274 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$2,5 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas deste sábado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$4,50 e pode ser realizada também pela internet. 6h51 em Manaus. Manchete dos jornais locais que chegam até a redação do Jornal do Manhã neste sábado, começando pelo Jornal do Comércio, que estampa: varejo avança em 10 anos no Amazonas. A crítica: segurança pública, violência contra os idosos aumenta 15%. Participaram desta edição reportagens de J. Reis, Zegdeg e Valdino Castro. A técnica foi de Hernandes Sampaio. Apresentação de Eduardo Silva.